e outros grandes jogadores. Chicão, por exemplo, que já passou pela seleção brasileira. Esse Heleno, meio-campista, excelente. Então é um jogo que a gente não pode dizer nada. Tem que assistir com a maior tranquilidade, porque são dois grandes times. E eu acho que vai pintar jogada aí, grandes jogadas adoidadas. Bem, o pontapé inicial foi da equipe do Atlético Mineiro, que você já viu, joga à direita do seu vídeo. Vem o lateral esquerdo da representação do Flamengo, Moser. Zico tocando na bola pela primeira vez. E a falta marcada pelo árbitro de São Paulo, Márcio Campos Salles. Aí está o túnel do Flamengo. Você viu ali a primeira figura, o Domingos Bosco. Heleno. Chicão orientava. Osmar. Flamengo todo retraído. Tentando pela direita. Era vez de Frazão. Disputou Heleno. Ganhava a posse de bola o jogador do Flamengo. Preferiu paralisar, marcar a falta. Zico Nunes já se mandou. Lançamento é para ele. Houve falta fora do lance do jogador Silvestre. Houve a falta de Silvestre. Apanha bem Márcio Campos Salles. 1 minuto 8 segundos. Vamos acompanhar também os jogos mais importantes desta rodada. São Paulo vai jogando com o Grêmio, o Porto Alegrense. Hoje de manhã a Portuguesa empatou com o Fluminense 2-2. Sai com a bola dominada para a equipe do Atlético Mineiro, Jorge Valença. Edson. O arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Movimentação para Moza. Levantando até Nunes. Tem na ponta direita o jogador Lino. Éder. Empurrado pelo Carlos Alberto. Mas Campos Salles marcou. São os primeiros movimentos, 2 minutos. Cobrança para Éder. Virando o Jorge Valença. Heleno. Toninho Cerezo se movimenta no campo de ataque. Nunes apertava a marcação. É um jogo muito preso. Heleno, Frazão. Lá vai o Moser. Ainda Frazão. Saiu o cruzamento, bola dividida pela linha de fundo, mas dividida no seguinte aspecto. Alguém botou o pé, ficou caracterizado o escanteio que é do Atlético Mineiro. O Éder sai da ponta esquerda, vai para a ponta direita. Toda vez que o Éder cobra escanteio da ponta direita, é um sufoco danado para quem quer que seja. Aí a cobrança para Éder. Bateu fechado, perigoso. Sempre perigoso. Tentativa com Toninho Cerezo. Recuando. Jorge Valença. Saiu Moser. Vai aparecer Osmar. Com ele batendo de primeira. Jogador Orlando. E o Reinaldo é derrubado. Foi derrubado o Reinaldo. Cobrança para a equipe do Atlético Mineiro aí pela meia direita, campo de ataque. É uma transmissão da Globo para você. Vai para a cobrança aí com a perna direita. Jogador Orlando. Deixou para o Éder. Levantou para Toninho Cerezo. Olha o toque de cabeça. Boa defesa do goleiro Raul. E o Raul está cansado de avisar que não pode deixar sozinho o homem subir para cabecear. Tá aí o Raul. O arremesso lateral para a equipe do Atlético. Jorge Valença. Éder. Está atravessando uma fase incrível. Lino. Andrade. Apertava a marcação Reinaldo. Sai Adílio. Nunes fica no comando, indicando a posição para a subida do quarto zagueiro Marinho. Do lado esquerdo está Moser. Nunes. Foi falta. O treinador Modesto Bria tem no banco do Flamengo essa tarde o goleiro Cantarelli, o zagueiro Júlio César, o meio de campo Vitor e os atacantes Peu e Carlos Henrique. Tentava Andrade, Adílio. Chega até Zico. Esboçou uma boa jogada. Lino. Zico.
tinha muita gente do Atlético. Ganha Frazão. O Nunes está caído. Rolando. Osmar. Virando para Jorge Valença, tem Éder. Éder. É o lateral esquerdo se projetando. Evitou bem a saída. Reinaldo. Luiz Pereira ganhou a primeira. Você viu o Nunes aí no gramado. Jorge Valença. Boa bola para o Reinaldo. Boa bola. Vamos acompanhar com muita atenção. Reinaldo contra 2. Ainda Reinaldo. Que finta, que finta. Mas ele é o homem que finta no espaço menor possível. Éder. Vai bem, Éder. Olha o cruzamento. Tirou Luiz Pereira. É um sufoco ali para o Flamengo danado. Danado. Vai desgarrando Adílio. Bom lançamento na direita para Carlos Alberto. Resta saber se chega. Chegou. Ainda Carlos Alberto. Adílio. Boa volta. Armou a jogada. Olha o gol pintando. Olha o gol pintando. Não tem mais goleiro, mas não tem mais ângulo também. Pintou de um lado, 30 segundos do outro. É assim, hein? Ô, Luciano, isso é muito importante. Você diz pintou de um lado e de outro. Com Reinaldo de um lado e Zico do outro. São jogadores que pensam 3 segundos na frente de todo mundo. Por isso, essas principais jogadas, esses lances assim, desesperados, para a defesa. Porque o cara, quando vai imaginar o negócio, já aconteceu. Exatamente porque o jogador pensa 2, 3 segundos na frente de todo mundo. Agora é preciso uma correção nessa defesa do Flamengo, principalmente aqui do lado direito, onde o Tuninho Cerezo se projeta. Aquela cabeçada passada, uma defesa muito boa do Raul, exatamente porque o lateral, Carlos Alberto, está muito preocupado com o ponteiro esquerdo Éder, que não é para menos, não. Esporte é dedicação. 81, o ano do esporte na Globo. Bem, a partida paralisada, nós vamos dar 2 resultados para vocês. Primeiro, o Brasil empatou com a Bolívia 1-1 hoje em Quito, na final do torneio de Júnior. E depois o Uruguai goleou a Argentina por 4-1. Tá certo que esse 1-1 não agrada a nós brasileiros, mas de qualquer forma, o Brasil cumpre uma excelente campanha e se classifica para o Mundial de Júnior, que será disputado na Austrália. Fica com o 2º lugar do torneio. Uma seleção que talvez não tenha dado tanta sorte porque jogou paralelamente as eliminatórias da Copa do Mundo, mas conseguiu o lugar. Daí o Éder. Portanto, o Brasil disputa o Mundial junto com o Uruguai e a Argentina tem que disputar a vaga ainda com Israel. A Argentina que foi campeã mundial há 2 anos atrás. E os parabéns também para o treinador Antoninho. Treinador que vem batalhando há muito tempo e conhecedor profundo dessa garotada. Cobrando o Éder. Tirou Marinho. Nunes. Edson. Se quiser o Nunes de novo. Não quis, pode se complicar. Ainda Edson. Não deu outra coisa, Frazão desviou. Luciano, me permite, fora do vídeo, Osmar e Nunes trocando pontapés e carícias, né? Melhor assim. Daqui a pouco vai dar grilo aquilo ali, porque inclusive o Bandeira já observou isso. Cruzou Lino, Osmar tirou. Frazão. Heleno. Lateral direito, Orlando. É uma temperatura de 30 graus aqui no Rio de Janeiro, mas a umidade relativa do ar deve estar na base de 90%. Então o calor parece que está na base de 60 graus. Osmar. Jorge Valença. Tem colocado Chicão. Chicão mais fala, mais orienta do que joga. Silvestre. Olha o detalhe da bola. Cerezo, Silvestre. Foi na antecipação, dominando bem para a equipe do Flamengo, Carlos Alberto, mas a sobra é de Heleno. Reinaldo. Marinho não foi na ginga do Reinaldo, não. Nunes no comando, é só lançar. Olha o Chicão. Olha o Chicão. Pegou o ponto esquerda, Edson sem bola. Cartão amarelo para o Chicão.
você sabe, eu imagino, eu já estive conversando com o Chicão, ele faz isso, ele fica no desespero. Agora ele estava no desespero, porque o Heleno estava na frente. O Silvestre atacou e perdeu a bola na intermediária. O Heleno estava na frente e o Toninho Cerezo muito mais. O Chicão está sozinho contra 3. Ele tem que pegar o que tiver na frente. Ó. Ele está certo, tem que parar o lance. E a falta agora é cometida pelo jogador Moser, derrubando o lateral direito Orlando do Atlético Mineiro. Esporte é dedicação. 81 ano do esporte na Globo. Lançamento executado por Silvestre e Toninho Cerezo dominando. Lá vai Cerezo. É que o Moser é alto, cabeceou bem. Edson. Moser. 0-0. Zico. Lá vai Zico. Ganhou o lance. Vai Zico. Nunes saiu impedido. Saiu um pouco antes. O Bandeira marcou em cima. Sérgio Bertagnoli. Saiu um pouquinho antes. Nesta semana você terá muitas atrações. O esporte espetacular no sábado, na nova fase, com transmissões diretas, trazendo neste sábado boxe sensacional de São Paulo. Depois teremos Brasil e Chile para você. Reinaldo. Olha a troca de pé do Reinaldo. Uma troca de pé maravilhosa. Luiz Pereira bem, ganha os aplausos também. Lino. Adílio. Luiz Pereira. Tem colocado o Zico pela meia esquerda. Procura se aprofundar. Andrade. Luiz Pereira. Não percebeu Adílio. Andrade. Recuperação de Toninho Cerezo para o Atlético. Bola limpa para Marinho. 3 desfalques no Flamengo essa tarde. O lateral Leandro, o lateral direito, que sofreu um acidente em Cabo Frio no sábado de carnaval e continua internado lá. Júnior, que não renovou o seu contrato, e Tita, com uma torção no joelho direito, que preocupa, inclusive, para a seleção, para o treinador Tele Santana. É coisa que eu não compreendo, Ricardo. É como é que um titular da seleção brasileira e titular do seu time tem essa cangancha toda para renovar o contrato. Não sei, não interessa quanto está pedindo. Interessa é que é um bom jogador, é um cobra, um dos cobras da seleção, então vai esquentar a cabeça do jogador, tanto no clube quanto na seleção, porque o cara vai ficar como? Em que situação? Todo mundo de contrato renovado e ele sem contrato, inclusive jogando a base de seguro. Vai acontecer isso na seleção. Ele ganha 250 mil cruzeiros por mês, pediu 750 mil para renovar, o Flamengo ofereceu apenas 500 mil. O jogador tem direito de pedir, o contrato é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que vale. É um grande jogador. Vai a cobrança de falta para a equipe do Flamengo, um bom momento nesta partida, 12 minutos, 13 agora. A marca dos 13. Barreira, Zico olhou. Bateu mal. Marinho. Edson. E a bola colocada pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Moser. Jogando com Marinho. Adílio. Vai bem Andrade. No bate e rebate ganhou quando ele preparava o pé esquerdo. A bola foi desviada pela linha de fundo. O escanteio do Flamengo pela ponta esquerda. E a cobrança para o próprio Edson. E o Luiz Pereira foi para a área do Atlético. Chegou lá. Só que do jeito que o Edson bateu foi perda de tempo. Gastou energia à toa, Luiz Pereira. A bola não sai da grande área, portanto tem que voltar. O goleiro Luiz Eduardo, que está substituindo o titular João Leite, que está machucado. Jorge Valença. Chicão. Silvestre Cerezo. Se quiser o Orlando, sai como ponteiro. Frazão estava na meia. O médico do Atlético manda o goleiro do Atlético, Luiz Eduardo, cair para ser atendido. Éder.
Descida de Carlos Alberto para Nunes. Puxou, ganhou de um lado do outro. Olha o bate-rebate. Nunes. Olha a sobra. Luiz Eduardo. Que confusão. Que confusão finalmente. Acho que ele não vai precisar cair para ser atendido, não. Só que ele finalmente tem que ser atendido. Há um desespero aí no banco do Atlético. Eles querem que o Luiz Eduardo faça qualquer coisa para parar o jogo. E o Atlético está com problema pro gol, porque o titular, João Leite, machucado, o primeiro reserva, Celso, machucado, e está na reserva aí o Pereira, um goleiro do Júnior, que o Atlético trouxe às pressas. Se o Luiz Eduardo tiver que sair, vai entrar aí o garoto número 15, com a sua inexperiência toda. E no banco do Atlético, além do Pereira, número 16, tem o Marcos Vinícius, número 12, Renato, 13, Fernando Roberto, 14 e Chico Espina, número 15. Esporte é disciplina, 81, o ano do esporte na Globo. Bem, partida paralisada, 16 minutos do primeiro tempo. Uma análise do Gerson nesse 0 a 0. Luciano, um jogo equilibrado. Taticamente, os dois times estão parecidos. Porque tem o Reinaldo na frente, pelo Atlético, e o Toninho Cerezo se metendo. E pelo lado do Flamengo, nós temos o Nunes na frente. Nós não, né? O Flamengo, lógico. Tem o Nunes na frente e um pouquinho do Zico. Eu estou estranhando o Zico está mais atrás, quer dizer, mais na intermediária do que propriamente dentro da área, deixando para o Adílio essa função de intermediária para dentro da área do time do Atlético. Eu acho que a coisa tinha que ser ao contrário. Deixar o Adílio trabalhando na intermediária e o Zico para preocupar exatamente para fazer o que o Reinaldo está fazendo. Porque é uma preocupação constante com esses dois jogadores. Inclusive, aqui na defesa do Flamengo, marca mal. Porque às vezes o time do Flamengo vai à frente, o Luiz Pereira abre na lateral direita pegando o Éder, fica sozinho o Marinho, junto com o Reinaldo, e a presença de um homem desse, por exemplo, o Toninho Cerezo, ou o próprio Heleno, se entrar na área do Flamengo, vai pegar 2 contra 1 um defensor do Flamengo. É arriscado. É coisa que não está acontecendo, pelo menos até agora, na defesa do Flamengo, exatamente porque o Chicão está um pouco mais plantado. O Chicão está berrando terrivelmente para que o Heleno e o Cerezo dê uma colher de chá no meio do campo, exatamente para a retaguarda, no caso Osmar e Silvestre, não terem que sair, porque do contrário complica a coisa toda e a agilidade e a velocidade do Nunes complica lá atrás, se pegar pau a pau. A partida ficou paralisada 2 minutos, estamos com 18-0 para o Flamengo, 0 para o Atlético Mineiro. Orlando em diagonal com Heleno. Éder voltou um pouquinho para receber. Lançamento para o Toninho Cerezo pela meia, vai Luiz Pereira para a cobertura. Cerezo ganhou de Luiz Pereira. Olha o cruzamento para a chegada de Reinaldo. Poderia ser Frazão. Heleno. Reinaldo reclamando ali que foi empurrado. Reclamou muito ali com o Márcio Campos Salles. Está aí o bandeira Sérgio Bertagnoli. No Morumbi, em São Paulo, 2 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Carlos Alberto Silva estava dizendo que estaria com o time completo hoje, está provando, 2 a 0. Jorge Valença. Esse time do Grêmio está numa fase que não é fácil. Você viu ali o Raul gritando o tempo todo, vamos marcar, vamos marcar. Reinaldo. Nossa. Agora o Luiz Pereira nessa hora tem que pensar o seguinte, tá certo, é difícil, mas esse é o centroavante da seleção brasileira, custou tanto para se recuperar. Sabe, é um gênio, sabe tudo de bola. Deixa, toma a finta, tudo bem, dá um tapinha nas costas, diz aí garoto, vamos lá contra o Chile, vamos para a Espanha. Aqui no campo não tem nada disso, né? Cabeça fria é só nossa aqui. Luiz Pereira levou o amarelo, hein? E aí eu ganho a pão, né, Luciano? A coisa fica feia realmente. Cerezo. Reinaldo. Mas ele não tem medo, não. Carlos Alberto. Andrade. Marinho. Moser. Bem, Osmar. É que o Adilho matou mal também. Toninho Cerezo.
Esperando a fuga de Reinaldo. Que bola pro Reinaldo. Que jogada por cobertura. Que azar levou. Outra vez perde o gol, Reinaldo. Agora, é impressionante a agilidade que ele teve. Cerezo olhou, ele brecou. Luiz Pereira falou, ele não vai fugir. De repente ele saiu. Quando saiu, tchau. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Que jogada, Gerson. Exato, nós vamos cair exatamente naquilo que eu falei ainda há pouco. Pensa 3 segundos na frente de todo mundo. E não é difícil lançar para um jogador desse. Ele faz tudo. Quer dizer, você só vai tocar a bola. E você vê que o Luiz Pereira ficou no meio do caminho. Exatamente porque quando o Luiz Pereira pensou, ele já tinha feito a jogada. É esse que é o problema difícil. Edson arriscando. Luiz Eduardo. Evidentemente que o futebol brasileiro começa a passar, voltar a ter grandes jogadores. Futebol bonito, aberto, altamente técnico. Se entusiasma qualquer um. Osmar. 20 minutos e 30. Lançamento pro Heleno. Raul pediu, recebeu. Lançamento até Carlos Alberto. O Raul está chamando a atenção em função do lançamento que deu nas costas do zagueiro. Lino. Vai Andrade. Adílio. Carlos Alberto. 2 contra 1. Terceiro ficou. Agora tem gente sobrando do Flamengo. Adílio. Mal no cruzamento. Desperdiça uma boa jogada. Esporte é saúde. 81 é o ano do esporte na Globo. Lateralmente sai jogando o Atlético. Chicão. Osmar. Mal. Bola de graça para a retaguarda do Flamengo. Apesar da pressão do Atlético, parece que as improvisações que o treinador Modesto Bria fez na direita com o Lino e na esquerda com o Moço estão dando certo, não é isso, Bria? O garoto está se portando muito bem. E vai melhorar mais ainda. Toninho Cerezo. Reinaldo. Tudo pode acontecer. Até um calcanhar que o Cerezo não esperava. Heleno. Chicão. Lá vai Heleno. Edson. Seco. Abertura para o zagueiro lateral direito, o Carlos Alberto, que vai subindo. Vai indo o Carlos Alberto. Toninho Cerezo. Agora tem o seguinte, o Éder está na ponta esquerda, livre. Éder. Boa bola para o Heleno. Ninguém marcou, ele desceu com a bola dominada. Impressão de falta do Lino. Luiz Pereira. Adílio. Zico na meia direita, na meia esquerda, Lino. Vai para Moser. Pegou Osmar. Virando rapidamente. E agora ganhou, complica-se a retaguarda, Frazão é veloz. Vai marcar falta Márcio Campos Salles na entrada da grande área que favorece a equipe do Atlético Mineiro. Uma grande oportunidade para o Éder. E a jogada do ponteiro direito Frazão teria que ser para o Reinaldo, já que a cobertura saía em direção ao Frazão, ao ponteiro direito. E teria que tocar para o Reinaldo entraria sozinho. Procópio, que tal te parece essa partida? Muito boa a partida, nível técnico eu acho muito bom. O público está gostando, o Atlético Flamengo por equipe ofensivas e como tal estão oferecendo um bom espetáculo e deixando a quem não tem a bola preocupada e desatenta. E o Reinaldo desequilibrando. Reinaldo e o Zico também, o Adílio, todos eles. Lá vai o Éder. Lá vai Éder para a cobrança. Está dizendo que a barreira está fora do local. Está pedindo para o Márcio Campos Salles contar os 10 passos. Tem 2 jogadores na frente. Por cobertura, Éder. Gol do Atlético Mineiro, Éder. Cobrando com uma precisão impressionante.
E não foi aquela pancada dele, não. Ele tomou 2 passos da bola, estava reclamando da barreira. Sei lá eu se é psicológico ou não. Olha a torcida do Atlético vibrando no Maracanã. E o Éder inaugura de forma maravilhosa o marcador. 1-0 Atlético, 25 do primeiro tempo. E o detalhe, Luciano, é o seguinte: na hora que o Éder correu e tocou na bola, o Procópio do meu lado dizia: é gol. Nova saída do Flamengo. Luciano, você disse que aquela, como se diz na gíria do futebol, aquela catimba que o Éder estava fazendo, isso acontece. Isso acontece. Às vezes quando a jogada... Olha aí, Luciano. Tentativa de Zico, Edson. Tá aí o Flamengo pressionando, procurando o gol de empate. Moser. Agora tem um detalhe, pode sair um ótimo contra-ataque. Vamos acompanhar com muita atenção. Lá vai Frazão. Frazão corre, hein? O Edson atrás dele, ainda Frazão. Chamando Orlando. Heleno. Reinaldo Heleno. 1-0 Atlético Mineiro em pleno Maracanã. Então eu dizia, isso acontece. O jogador fica fazendo aquela serinha, aquele negócio de banho-maria e tal. Quando todo mundo está pensando uma coisa, que é a barreira, vai para lá, vem para cá, e o goleiro também está atento à barreira, aí vem o toque. E sabe bater na bola, conhece tudo o Éder, e por isso meteu o gol. E um gol que a gente, é difícil da gente ver um gol assim. Que é um gol, você tem que bater exatamente naquele lugar, porque do contrário não entra. É impressionante. Lá vai Nunes, tentativa do Flamengo, o Zico chegando, o Lino também. Passou por todo mundo. Éder. Chamou o goleiro. O goleiro Pereira, reserva do Luiz Eduardo, deve entrar a qualquer momento no time do Atlético. Mas não está demorando muito, ele já está até se aquecendo no banco de reservas. E vai entrar num jogo de tamanha responsabilidade como esse, e com o Atlético na frente. Tá ele aí. Tá até um pouco fora do grupo, fazendo uma ginástica. Lançamento de Jorge Valença. E o arremesso lateral para a equipe do Flamengo não chega a sair, não. Carlos Alberto. Luiz Pereira. Adílio. Carimbou Heleno. Éder. Reinaldo vai fugir pelo miolo. Ele prefere a combinação com Heleno, que tira Luiz Pereira da grande área. Reinaldo vai sozinho, Cerezo também sozinho. 2 na marcação. Marcou empurrão de Toninho Cerezo sobre os jogadores do Flamengo. O doutor Marcelo, médico do Atlético, chamou o enfermeiro aqui do estádio do Maracanã e pediu a ele que no intervalo fizesse uma radiografia da mão do goleiro Luiz Eduardo, que está achando que há uma fratura. Agora tem um detalhe, você está achando tudo isso, ele continua no gol, é um risco tremendo que corre o Atlético e o próprio jogador. O jogador não quis sair, o doutor Marcelo tentou tirá-lo naquela hora que ele estava caído, ele não quis sair, pediu para esperar um pouco mais, talvez desconfiando da inexperiência do menino Pereira, que não é tão menino assim, tem 22 anos. Certo, mas se tem suspeita de fratura, ele tem que sair até amarrado no peito, porque como o Luciano disse, é uma coisa que vai arriscar muita coisa. Por causa de um jogador, tá certo, o outro é inexperiente, tudo bem, mas está em perfeito estado. Depois que o João Leite ficou no Banco do Brasil, no jogo contra a Venezuela, com a mão quebrada, tudo pode esperar. Carlos Alberto. Aí o Flamengo. Moser. Lançou mal, Zico. Chicão estava atento a tudo, dominou bem. Osmar. Falta. Marca a falta Márcio Campos Salles, é uma boa oportunidade. Se o Éder bateu de um lado de forma maravilhosa, o Zico pode bater do outro também. É que o Zico está numa fase. Até depois eu gostaria de conversar com o Gesto no intervalo, é claro. Para saber se até na carreira dele já teve uma fase assim. Porque tudo que o Zico faz dá errado. Ele mesmo diz isso. Daí a barreira do Atlético cobrindo o canto direito. Boa oportunidade para o Zico. Se ele tivesse na forma, a gente diria o seguinte: é meio gol. Tiro de meta. Mas tem gente também, Luciano, que a fase ruim é sempre. Tem esse detalhe. O Zico, tá certo, às vezes atravessa uma fase, não é ruim, é uma fase, sei lá, diferente daquilo que ele está acostumado a fazer. Agora, é um jogador que
preocupa. Mesmo numa fase má, vamos admitir essa fase, ele preocupa. Porque de repente pode voltar a fase boa. E aí, como é que faz? Aí para segurar é uma batalha, né? Luiz Pereira. Andrade, Luiz Pereira. Bom toque de calcanhar. Bom toque do Zico. Grande bola. Adílio. Zico fechou para receber. Nunes. Olha o gol do Flamengo. Olha o gol de empate. Gol! Nunes. Tem que pular muito, vibrar muito. Nunes. Um para o Flamengo, um para o Maracanã. O Zico foi pelo meio, preocupando toda a retaguarda. O Nunes recebeu na meia, puxou a defesa toda e bateu com muita violência, indefensável. Um Flamengo, Nunes, um Atlético Mineiro, Éder. 30 minutos do primeiro tempo. 12º gol de Nunes nessa Taça de Ouro. E o detalhe é que o Gerson acabava de dizer que craque é craque, ele deu de calcanhar e já saiu na frente e preocupou toda a defesa do Atlético. Exatamente, essa jogada do meio do campo, uma jogada rápida de calcanhar, pegou o Adílio. Agora, eu achei um erro na defesa do Atlético. O Osmar olhou para o Bandeira e parou na jogada, deixando o Nunes entrar. O Nunes estava do lado dele. Como ele não conseguiu cortar o lance, ele parou. Quer dizer, prejudicou toda a sua defesa. E o Nunes entrou pela meia esquerda, quase no pico da pequena área e chutou. Quer dizer, o erro maior não foi no meio do campo, e sim do Osmar, que parou lá dentro da área. Ele tinha que seguir atrás da jogada. 1-1 num grande clássico do futebol brasileiro aqui no Maracanã. Lino. E ali com Carlos Alberto. Silvestre sai na cobertura. Pode lançar o Éder. Luiz Pereira passou. E a bola tocou no jogador do Flamengo. Portanto, arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro. E a torcida do Flamengo, aqui do lado direito, está tentando invadir ali onde estão os policiais para passar para a torcida do Atlético. E aí saiu uma briga. Olha lá os policiais conversando com os torcedores do Flamengo. Lançamento de Éder. Luiz Pereira. Ganhou Andrade, já ligou no campo de ataque rapidamente para o Nunes, Osmar e o goleiro Luiz Eduardo. Faltando apenas 13 minutos para terminar o primeiro tempo. É exatamente, a confusão é aí. Tem que passar nada por lado de lá. Deixa você torcer à vontade. Reinaldo. Ele e Marinho. Lá vai Reinaldo. Já ficou Marinho, já ficou. O Frazão estava muito fechado. Chegou Orlando, bate forte. Olha o perigo. Apenas cruzou. Afastou de cabeça bem Andrade. Jorge Valença. Chapéu. Ainda Jorge Valença. Frazão. Tem a impressão que a bola ia sair ou saiu, porque o Raul já tinha dito o seguinte. Deixa. Já tinha saído. Exatamente. O policiamento está agindo efetivamente no Maracanã. Aquele radinho ali sem fio se comunica com todo mundo que está ali na arquibancada. Esporte é dedicação. 81, o ano do esporte na Globo. Lançamento fora da grande área de Luiz Pereira para o jogador Adílio. Moser. Orlando. Frazão. Orlando. É uma descida em velocidade num toque só praticamente. Agora que o Frazão prendeu um pouquinho. Reinaldo pediu pelo comando. O lançamento é para ele. Raul, boa antecipação de Raul. Daí para Lino. Nunes. Silvestre cortou. Chicão. Cerezo. Procura uma orientação. Ainda Toninho Cerezo. Vai para a fuga Jorge Valença. Ele com Éder. Levou vantagem. Carlos Alberto discutindo com Éder. É que o Carlos Alberto está dando ali no tornozelo. Já deu duas no Éder. Agora acertou Jorge Valença. Silvestre.
E há muito tempo. E o Éder já ameaçou ele. Agora vai receber o cartão amarelo. Cartão amarelo pro Éder. O Éder, a única coisa que o Éder precisa aprender, acho que ainda no futebol, é o seguinte: ter calma. Ter calma. Porque o lance estava ali, o Éder tá reclamando, tá vendo? Mostrou. Mas o jogo tá em andamento. Não adianta ele ficar falando com o Márcio Campos Salles que deu no que deu. Olha o Flamengo. Nunes fugiu. Melhor o lateral esquerdo, o Jorge Valença, mas a recuperação é de Edson. Daí para Nunes, se passar tem o Lino. Lino. Ganha Silvestre. Éder. Vai para cima do Carlos Alberto. Bom lançamento para o Toninho Cerezo. Reinaldo fugiu. É para ele. Chegou na bola. Agora foi na bola. Perfeito Marinho. 35 faltando 10. Silvestre. E o samba enredo da Portela solto na arquibancada. Nunes. Fica até mais bonito o futebol. Moser. Adílio. O Edson já estava impedido, o bandeira marcou, leva vantagem o Atlético Mineiro. Andrade. Adílio. Marinho. Moser. Dividindo com o Orlando, arremesso lateral para a equipe do Flamengo. O esporte é disciplina. 81 é o ano da Globo no esporte. Bom lançamento para Edson. Só que ele adiantou demais. E acabou saindo, não. É um tiro de meta, sim. Quem deve estar muito satisfeito com esse coro é o zagueiro Osmar do Atlético. Portelense fanático, que inclusive desfilou pela escola. São as informações de Ricardo Menezes. Raul Quadros, procurando acrescentar, você que está em casa, observando esse show de imagem, essa transmissão de Flamengo 1, Atlético Mineiro 1. Chicão. Heleno. Rolando. Reinaldo pela meia direita. Cerezo saía para a cobertura, chega Zico, domina Luiz Pereira, vai se mandar para o campo de ataque. Foi embora Luiz Pereira, que nem no jogo Paulistas e Cariocas. Zico. Lino. Adílio. Perdeu uma bola dessa aí, complica. Reinaldo estava impedido. Estava impedido. Quase que não estava, mas estava. Se ele não sai o bandeira amarela, o Darcio Pereira, não daria impedimento e ia complicar demais para o Flamengo. Porque, além dessa complicação toda, você falava aí 1 minuto antes ou 1 segundo antes da entrada do Luiz Pereira. É o que eu estou dizendo. Abre demais aqui atrás, ficando pau a pau. Se o Reinaldo não saísse antes, a coisa ia ficar feia. Edson. Moser. 7 minutos para terminar o primeiro tempo. Zico. Boa bola, Andrade. Bateu pro gol mal. Esporte é saúde. 81. O ano do esporte na Globo. Ô, Luciano, essa bola que o Andrade chutou agora, o Zico reclamou. Isso é até um erro no time do Flamengo. O homem que vem de trás, como no time do próprio Atlético também, mas o Atlético faz melhor. O homem que vem de trás tem preferência para receber a bola. Ele toca a bola, esse homem que vai receber a bola é uma parede, é uma tabela. Domina e o homem que tocou a bola, que vem de trás, tem preferência para receber. E o Zico estava livre dentro da meia-lua da grande área e não recebeu a bola. Começa tudo de novo o Atlético. O lançamento foi de Luiz Eduardo. Jorge Valença. Heleno com Silvestre. Heleno.
Reinaldo, Éder. Pinta curta, começa a boa jogada, Éder. Luiz Pereira chegou na hora certa. Vai descendo o Luiz Pereira. Lino. Andrade. Luiz Pereira. Moser. Lino. Heleno pega a perna do Zico. Marcou a falta. Não está valendo, não. 5 minutos para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã com o placar igual. 1 Flamengo, Nunes. 1 Atlético Mineiro, gol de Éder. Vai bater na intermediária, Nunes. Mas saiu uma bomba. Uma bomba do Nunes. E o goleiro com a mão, já com problema. Está sentindo. Dificilmente deve retornar para o segundo tempo o goleiro Luiz Eduardo. Ele procura um aquecimento maior, põe a mão no pulso, é no pulso, hein? Frazão. Desce bem, Frazão. Olha a liberdade. Luiz Pereira. Frazão, Moser. O arremesso lateral. O Bandeira dá para o Flamengo. Luiz Pereira. Adílio. Moser. Éder vai apertar Luiz Pereira. Reinaldo aperta do outro lado. Vai ficar difícil para sair jogando já já. Lançamento de Moser. A falta do Flamengo na ponta esquerda. Dr. Marcelo, médico do Atlético, confirma que vai radiografar a mão do goleiro Luiz Eduardo. É mão mesmo. Moser com Zico. Daí para Adílio. Nunes. Deu certo ainda com o Lino. Bateu pro gol. Fácil, fácil. Ele não tem condição de pegar na bola. Silvestre. Luciano, eu não entendo isso. Essa defesa do impedimento, ele tem que marcar primeiro. O impedimento vem depois. Éder, Reinaldo fugindo. Éder para Reinaldo. Tocou ainda. Mas quem tocou acho que foi o jogador do Flamengo. Escanteio para o Atlético Mineiro. Houve o desvio. O último a tocar foi Marinho. Perfeito, o Marinho que acompanhava o lance. Se não toca, o Reinaldo toca. Só que a direção era outra. Cobrança para Éder. Raul já sabe que ele bate fechado. Heleno. Edson. 43 minutos. O Flamengo pode iniciar um bom contra-ataque. Podia, né? Rolando. Éder. Levantando para Toninho Cerezo. Carlos Alberto. Luiz Pereira. Lino. Luiz Pereira. Andrade. Zico. Vem Edson. Cruzamento seria para Nunes. Nem para Nunes, nem para Lino. O Lino que conseguiu. Ganhou. Chicão. Esporte é dedicação. 81. O ano do esporte na Globo. Recebe falta o centroavante Reinaldo, cobrança para Heleno. Vai terminar o primeiro tempo no Maracanã com o placar de 1-1. Chicão. Osmar.
Toninho Cerezo deixou passar. Frazão, Cerezo. Acompanha atentamente a transmissão pelo rádio. Frazão. Cerezo. Orlando. Raul. Toca na bola ainda o goleiro Raul. Escanteio do Atlético Mineiro. Quase desempata no finalzinho do primeiro tempo. Quase. Cobrança para Éder. Todo o time do Atlético vai lá para a grande área. 45 minutos 20 segundos. Autorizou Márcio Campos Salles. Lançamento fechado. Raul. Se bem que o Márcio pode descontar 2 minutos aí da contusão no goleiro. Edson. Nunes. Tá aí o Flamengo chegando nesse final do primeiro tempo também com perigo. Osmar. Nunes. Chegando no meio de campo agora. Adílio. Carlos Alberto. Vai tentar para a grande área. Conseguindo lá com Nunes. Osmar. Orlando. Realmente desconta Márcio Campos Salles. 46 e 20. Éder. Lançou para Toninho Cerezo. Éder não pegou, mas quem pegou foi Chicão. Lançamento de Éder para Reinaldo. Ganha Marinho. Luiz Pereira. 47. 1-1. Lino a Zico. Andrade. A recuperação de Heleno, deixando a bola sair, o Atlético ganhando o tiro de meta. Agora parece que desconta demais. 47 minutos e 20 segundos. Olhou mais uma vez e apitou. Fim do primeiro tempo. Uma rápida palavra do gramado. Bom, eu vou falar com o lateral Carlos Alberto, que teve um problema com o Éder. O que está vendo entre você e o Éder aí, Carlinhos? Realmente está vendo um pequeno probleminha, em que eu estou entrando duro nele. Ele gosta que joga que nem uma moça. Acho que ele vier aqui para o Maracanã esperar que o Flamengo vai jogar que nem uma moça. Acho que ele está muito enganado, porque o Flamengo aqui vai jogar duro mesmo. Eu vou continuar jogando duro, vou deixar de reclamar. Não interessa, tio. Joga para homem. Aquele negócio, eu não estou dando de leal, eu estou dando na bola. O goleiro Luiz Eduardo saindo de campo aqui. O que há com você, Luiz Eduardo? Lesão aqui no polegar, no mandíbula. Vamos ver se vai dar para o segundo tempo. Eu acho que não vai dar não, porque está doendo muito. Você acha que houve fratura? Eu acho que houve sim. Palavra de um lado de Luiz Eduardo, do outro do Carlos Alberto, que disse que não vai amaciar não, hein? Esporte e Disciplina, 81. É o ano do esporte na Globo. Pereira no lugar de Luiz Eduardo. Muito bem, o Pereira que tem uma difícil missão, hein? Jogo 1-1. Foi início da partida. Aí o Flamengo, Nunes. Andrade. Lino. Cruzamento para o Nunes. Guardou posição o goleiro, não se atreveu a sair não. Frazão. E ele fala também. Com a retaguarda, isso que a gente quer dizer. Jorge Velense. Lançamento de Éder. O arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro. Nesse momento, o goleiro Luiz Eduardo está sendo radiografado aqui no estádio do Maracanã. Devolução para Éder. Cerezo. Falta. Lembrando que em São Paulo ganha de 3-0 do Grêmio e 3 gols de Serginho. 3 gols numa partida só. Heleno. Reinaldo. Jorge Valença. Heleno.
Lá vai Reinaldo. Deixou pro Éder. Pegou a mão na bola. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Estamos com 1 minuto e 25 segundos do segundo tempo. Detalhe do Raul ajeitando aí para a cobrança do tiro de meta. Luiz Pereira. Neste sábado, você já sabe, direto de Ribeirão Preto, Brasil e Chile, você terá esporte a partir das 3 horas da tarde. Luiz Pereira. Jorge Valença, Heleno, Cerezo. Foi boa a jogada do Carlos Alberto. Muito boa. Zico mais pela direita. Virando para Nunes. Brazão. Osmar. Éder. Outra vez. Ficou, mas ganhou o lance o Atlético Mineiro. Cerezo, Frazão. Olha o Reinaldo. Raul sai bem. Rapidamente o Flamengo vai se organizando. Zico. Pode Nunes no comando. Osmar. E o Bandeira dá arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Antes o Márcio Campos Salles está fazendo sinal ali que houve um empurrão, portanto a bola no chão. Uma indecisão lá do Márcio e do Bandeira. O Bandeira é o Darcio Pereira. Arremesso lateral. 7.542.450 cruzeiros a renda dessa tarde. Boa renda. Lançamento da ponta direita. Lino. Carlos Alberto. Agora falta. Público pagante 51.389 espectadores. Esse é o Pereira gritando com a retaguarda do Atlético Mineiro. O Éder e o Carlos Alberto. Você ouviu a declaração do Carlos Alberto quando deixava o finalzinho do primeiro tempo? Já sentiu que ele não vai amaciar com o Éder, não. Cruzamento de Carlos Alberto, Zico. Frazão de qualquer jeito. Osmar. No duelo Éder e Carlos Alberto, tem uma preocupação extra do Éder, que foi ameaçado de não jogar essa partida com inchação no pé. Melhorou, está jogando e diz que vai para a seleção bom. Chicão. Reinaldo, coisa difícil de acontecer. Ele entre 3 jogadores, ainda Reinaldo. Presenteou o Adílio. O Andrade se meteu ali. Olha o Adílio fugindo. Ganhou de Osmar. Voltou Silvestre. Pegaram o ponteiro direito Lino no meio daquela confusão toda. Carlos Alberto. Nunes. Aí bem o goleiro Pereira. Quem pegou foi o Silvestre. Veio aqui na intermediária e deu no Lino. Tanto é que foi advertido pelo juiz. Chicão. Toninho Cerezo. Vai embora, Toninho Cerezo. Com esse campo todo é que ele gosta. Ele gosta de espaço para correr. Reinaldo já se mexeu. Cerezo levou. Adiantou demais. É o que falta às vezes ao Cerezo para ser perfeito. Doutor Marcelo Nossi, que houve com o goleiro Luiz Eduardo? Fratura na mão esquerda realmente, após uma pancada numa jogada aos 15 minutos. Nós já suspeitávamos, mas ele preferiu continuar e agora nós tivemos de retirá-lo. Isso não é ruim não, doutor, ele continuar com a mão fraturada? Não é muito bom não, mas ele fez isso em favor daquele goleiro que era o Juvenil. Ele então se obrigou a fazer isso. Ô Luciano, dentro dessa jogada vale a pena a gente pensar um pouquinho. A movimentação do Reinaldo tirando totalmente o Luiz Pereira da jogada. É que o Cerezo adiantou demais a bola. E o Marinho deu tempo de chegar. Mas a movimentação do Reinaldo
deixou o Luiz Pereira, assim, a ver navios há muito tempo. Lançando Pereira. Chicão. Rolando. Chicão. Trazou na fogueira, o Pereira tem que sair. Teve que dar um bico na bola, não tinha jeito. Heleno Chicão. Dividiu 2 vezes, ganhou as 2. Orlando. Frazão descendo pela ponta direita, no comando vai Reinaldo. Orlando passou impedido. Marcou bandeira. Esporte é disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Sete minutos, 14 segundos do segundo tempo aqui no Maracanã. 1 para o Flamengo, 1 para o Atlético Mineiro. Moser. E o Andrade. De presente para o Orlando. Osmar. Andrade. Luiz Pereira, matou bonito. Pegou de presente, deixou aberta a retaguarda. Éder. Reinaldo, que não é bobo, já vai se metendo. Reinaldo Cerezo. Boa conexão na ponta para Frazão. Tem que acreditar mais o Frazão. Que lançamento para Cerezo. Lance normal, dividido, Luiz Pereira na bola. Zico. Não houve nada. Éder. Zico. Lino. Descida de Carlos Alberto para a equipe do Flamengo. Ainda Carlos Alberto demorou demais. E com o Chicão pela frente fica muito difícil. O arremesso lateral é do Atlético Mineiro. A marca de 8 minutos e 40 segundos. Os torcedores na geral já perceberam que tem uma câmera ali e tem gente até se ajeitando na frente. Tentativa do Atlético Mineiro pela meia direita. Boa recuperação de Marinho. Nunes, Silvestre. Frazão. Reinaldo. Aí para Frazão. Moser. O Flamengo vai mexer. Vai entrar o garoto Vitor, número 13. Carlos Alberto Zico. Mal, Lino. A intenção do Bria com o Vitor. Bom, ele adivinhar é um pouco difícil, né? Mas tá tudo bem. Ele deve entrar, o Lino é o... Vitor. O Vitor, exato. Obrigado, Raul. O Vitor é homem de meio de campo. Vai sair Andrade. Exatamente. Agora, eu não sei, esse ponteiro direito, o Lino, ele não está bem desde o primeiro tempo. Ou porque não é bem lançado, ou porque não, sei lá, não se adapta na ponta direita. Ele também é homem de meio de campo. Exatamente, é o que eu ia falar. Ele sempre procura a sua verdadeira posição, que é o meio do campo. Então ele vem chegando para cá. Meio do campo, ponta de lança, é quase a mesma coisa. Ali ele se adapta melhor. Então ele está perdido. Eu pensei que, inclusive essa troca poderia até pintar aí, sei lá, o Adílio por aquele lado. Porque o Adílio é um jogador que se mexe com mais facilidade. O Lino está plantado lá. Mas ele deve ter algum problema no meio do campo de marcação, ou ele sentindo alguma coisa. Devolução para o goleiro Pereira. Número 13 para Vitor. Vai sair Andrade na equipe do Flamengo. O que o treinador do Flamengo pretende com essa entrada de Vitor? Se defender mais e jogar, porque acho que o Andrade não está bem. Palavra do Bria. Cerezo. Chicão. Frazão. Chicão bateu pro gol. Apenas o tiro de meta para a equipe do Flamengo. Eu não sei se é válido isso, mas eu não concordo muito com essa posição do Bria. Não é que o Andrade esteja mal no meio do campo.
Existe uma maneira de marcar errada, no meu modo de ver. Porque o Andrade estava totalmente perdido no meio do campo, porque o Adílio está muito na frente. E o Zico não é homem de meio do campo, é aí que eu me bato desde o primeiro tempo. E sim, um pouco mais do Adílio no meio do campo, com o terceiro homem sendo... o terceiro homem, o Zico fazendo esse terceiro homem. E não o Zico no meio do campo. Então, por isso, esse aperto todo em cima do Andrade. Então, é coisa que vai acontecer exatamente com esse menino Vitor, se os dois homens não voltarem ao meio do campo. Lançamento de Edson. Lino, Edson. Lutando o Edson. Falta. Mas Campos Salles faz sinal ali, precisa ver se é descanteio. Torcedor do Flamengo agora. Cobrança para Lino pela ponta esquerda. Com Luiz Pereira chegando na área do Atlético outra vez. Bateu Lino. Olha a sobra boa, Adílio, tem muita gente na frente. Gol de Adílio para o Flamengo, ele teve a consciência. E a gente dizia, tem muita gente na frente. E o goleiro também estava saindo porque sabia que estava com a visão encoberta. Então o que ele fez? Tocou por cima. Golaço do Adílio. Saber se ele pensou tudo isso na hora. Mas 2 para o Flamengo, 1 para o Atlético. Mas ele fez a jogada para que nós acreditássemos nisso. 2 Flamengo, 1 Atlético, Adílio. E Luciano, ele só tinha essa jogada. Ele não tinha outra jogada. Ele dominou fora na meia-lua da grande área, viu aquele bolo, exatamente, você disse isso antes, e ele percebeu também, e tocou a bola. Agora, isso falha da defesa, e falha também do meio do campo, porque tem sempre um homem no rebote. A gente diz isso. Sempre quando vem um córner, fica um homem fora da área, porque o Adílio estava sozinho, e o bolo dentro da área. Tem que ter um homem para segurar esse rebote que veio da defesa automaticamente, se a defesa cortar. Mas não foi nem a defesa que cortou, foi um toque do homem do Flamengo, se não me engano, o Zico. E olha o Flamengo outra vez, lançamento para Lino, demorou demais. Deu chance ainda para o Jorge Valença voltar e atrasar para os braços do goleiro Pereira. 13 minutos, 50 segundos, segundo tempo, Maracanã, Flamengo na frente, 2-1. Chicão. Toninho Cerezo. Se me permite, Luciano, ainda dentro da minha tese, prefiro ainda o Adílio vindo de trás, atrás e o Zico na frente, do que do jeito que está jogando. Então, é mais uma razão. O Adílio sempre chega com facilidade, e o Zico já dentro da área. Aí Flamengo, Zico, botando para Nunes, marcou bandeira impedimento. Marcou impedimento do centroavante Nunes. Mas o lance foi normal, valeu, o goleiro dominou. Tá certo o Márcio Campos Salles. Olha a preocupação do Procópio. Chicão. Éder. Fugiu Reinaldo. Lançamento é para Reinaldo, muito mais para o zagueiro. Cobertura feita pelo Marinho. Luiz Pereira. Não evita a saída, portanto, arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro. E vai se mandando todo para o campo de ataque. Vai tentar empatar a partida, é claro. Valença. Chicão. Brazão. Cerezo. Quem fez a falta não foi o Zico, não. Foi o Vitor. Cãibra. Veja a expressão do Toninho Cerezo. E a cãibra parece que o único remédio é esse mesmo. Tem um detalhe muito interessante na carreira do Cerezo. Cerezo joga sem sunga, joga sem caneleira, sem tornozeleira. Joga com uma chuteira feita especialmente para ele, leve. Porque ele não pode ter muito peso. Ele disse que se puder jogar até sem meia. De vez em quando a meia fica abaixada. Vai a cobrança de falta para a equipe do Atlético Mineiro. Lá vai Éder. Barreira do Flamengo cobrindo o canto esquerdo. Barreira parece que andou um pouquinho. Agora o Éder não vai colocar, não. Agora ele vai bater. Tomou uma distância enorme. Raul está muito no canto direito. Lá vai Éder. Ele está no meio da barreira. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo.
16-2 Flamengo, 1 Atlético Mineiro. Luciano, já dizia o Didi, não é força, é jeito. Bateu no Raul. Osmar. Carlos Alberto. Lançamento para Jorge Valença. Recebendo Heleno. Sem bola dela no jogador do Atlético. Osmar. Silvestre. Heleno. Chicão. Cerezo. Tudo rápido. Reinaldo. Levou de forma sensacional. Mas não pode. Devia ser proibido. Cartão amarelo para o jogador do Flamengo. Adílio. Uma jogada de um talento. E a falta cometida sobre o jogador Reinaldo. Saiu o cartão amarelo para ele. E a barreira agora vai ser colocada no interior da grande área. Boa oportunidade para o Atlético. O problema é o seguinte, que a falta é muito mais para o lado esquerdo e o Éder tem muito mais facilidade para bater com a parte interna do pé. Se fosse do lado direito seria um pouco melhor. Mas de qualquer forma, bem que o Jorge Valença está lá também. Você lembra ontem a nossa conversa com o Tele? Quanto tempo leva para cobrar uma falta? Se ele dá certo. 32 dias, não. Lá vai para a bola Éder, Jorge Valença também. Bateu Éder, tocou na barreira. Escanteio do lado direito para a equipe do Atlético. Que o próprio Éder vai bater. Que sempre é perigo também. O Éder na carreira dele tem 7 gols olímpicos. Ajeitou o fio. Lá vai o Éder. Parece que ele calcula o espaço. Daí a cobrança. Bateu fechado. Frazão. Éder, Frazão. Bom cruzamento, Reinaldo. Marinho tirou Adílio. Com Carlos Alberto. Lino. Ia embora Carlos Alberto, ficou com Jorge Valença. Todo mundo que ia, volta. Cruzamento de Jorge Valença, Raul. Largou. Escanteio. O Márcio Campos Salles pedindo falta do Reinaldo nele, né? E o Márcio não deu nada, confirmou o escanteio. Nova cobrança para Éder. Bateu bem, Raul. Edson. Zico, Osmar pegou, merece cartão vermelho. Merece cartão vermelho porque ele foi para a bola, sentiu que não tinha mais a bola e acabou acertando o Zico. Não saiu cartão nenhum. Nem um papo, não. Nem um papo. Pelo menos falar alguma coisa pro jogador, não. Rolando. Ganha bem, Zico, muito bem. Acreditou, Zico. Buscando o Nunes, Silvestre chegou. Osmar. 20 minutos, segundo tempo, Maracanã, 2-1 para o Flamengo. Heleno. Chicão. Vai descendo Jorge Valença, Cerezo. Roubou de Lino. Impedido. Na mesma linha, Marco Bandeira confirma o árbitro. Esporte e dedicação, 81 anos do esporte na Globo. Lançamento de Raul para o campo de ataque do Flamengo. Nunes lutando ali com Silvestre. Recuperação Osmar. Valença. Se quiser, Cerezo.
Reinaldo pelo miolo. Saiu do beck e já voltou para a grande área. Éder, Cerezo, Chicão. Vai para Raul. Começa tudo de novo a equipe do Flamengo com Moser. Moser jogando mais pela meia direita. Osmar bem. Toninho Cerezo. Defesa totalmente aberta. Olha o Frazão. Reinaldo de primeira. Luiz Pereira. Frazão. Procura a ponta realmente. Ainda Frazão. Todo mundo à procura de ponta, hein, rapaz? Coisa fica difícil. Reposição do Flamengo, Luiz Pereira ali com o Raul. Pode sair jogando com o Moser. Neste sábado, 3 da tarde, muito esporte para você. E depois Brasil e Chile, direto de Ribeirão Preto. Edson. Falta. Chicão não gostou. A falta tendo colocado o Márcio Campos Salles. O local da falta. Zico. O Gil Nunes. Bom lançamento. Boa saída do goleiro Pereira. 23 segundo tempo, 2 Flamengo, 1 Atlético. Demorou demais Jorge Valença. Zico na dividida com o Chicão. Pegou a perna do Zico. Outra vez Valença em cima de Edson. Zico. Vitor. Lino. Ninguém entendeu o que ele quis fazer. Vai o Atlético para o campo de ataque com Éder. Fugia Reinaldo, foge Frazão. Cerezo. Ainda Cerezo. Recuperação errada de Moser. Heleno. Reinaldo. Já ganhou de Luiz Pereira, pé esquerdo. Que susto para o goleiro Raul, para a retaguarda do Flamengo. Ele sozinho com a bola, com o Luiz Pereira. Ganhou fácil o lance, fácil. Está se lamentando até agora o Reinaldo. A torcida do Flamengo está pedindo para que o Lino saia. E o Bria vai atender. Encarar uma torcida do Flamengo é difícil. Heleno. Chicão. 24 do segundo tempo. Procopio fica quieto, calmo. Heleno se mexendo ali pela meia esquerda. Chicão. Tentou fazer a falta e conseguiu. Cobrança para o Atlético Mineiro. O Éder já se apresenta. 2-1 Flamengo. Vai entrar Peu no time do Flamengo. Vai entrar Peu. Deve sair o Lino. Barreira cobrindo o canto direito do goleiro Raul. Éder na bola, Chicão vai para a grande área. Bateu pro gol. Luiz Pereira afastou. Todo o Flamengo no campo de defesa, não tem ninguém por aí. Osmar, Toninho Cerezo. Boa bola para Reinaldo, marcou posição irregular. Vai assinar a súmula Peu. Uma saída de Lino, ponteiro direito.
Sai um ponta de lança, entra outro ponta de lança, só que na ponta direita. Bom, ele fez uma modificação aqui agora, de última hora, o Bria. O Edson está sentindo a perna esquerda e pediu para sair. Então continuou o Lino, vai sair o Edson, ponteiro esquerdo. Precisa explicar isso para a torcida antes que aconteça alguma coisa. Exatamente. Então, é mais uma adaptação. Porque o Edson, sim, é ponteiro esquerdo. E o Peu é ponta de lança. Quer dizer, deixa a gente tonto, não dá pra gente entender. Agora tem um detalhe, hein? O Edson olhou e falou, sou eu que vou sair, é? Bria, e a entrada... Nervoso o Bria aqui no tempo. Deve estar. O Edson levou um susto. Ele abateu o arremesso lateral. Adílio. Bom lance para o Flamengo. Nunes, que calcanhar. Olha a chance para o Lino. Era a chance para sair consagrado do Maracanã. Daria praticamente números finais. Aos 27 do segundo. Uma boa jogada do Nunes. Teve reflexo de calcanhar. A situação do jogador na partida, isso tem uma influência terrível. Você vê que ele chegou nessa bola todo desconcertado e não acreditando nele. Olha o Atlético. Jorge Valença, Luiz Pereira. Acaba cometendo falta. Favorece a retaguarda do Flamengo. O esporte é disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Cobertura feita pelo Silvestre. Peu. Zico. Ele viu bem. Nunes. Boa oportunidade para o Flamengo. Nunes. Difícil passar pelo Osmar, deu certo. Peu ganhou do primeiro. Ganha bem do segundo. Boa jogada. Quer dizer, o torcedor se sente maravilhado. Ele pediu a entrada. O homem vai lá e já faz uma jogada dessa. O torcedor do Flamengo leva muita fé no jogador Peu. Mas garanto a você que na ponta esquerda não leva não. Leva lá na ponta de lança, lá pelo miolo e tal, aonde ele trabalhou a jogada. Porque o início da jogada foi trabalhada por ele no meio do campo. Exatamente aonde ele conhece. Agora ele está deslocado por aqui. Mas não vai nunca trabalhar aqui pela ponta esquerda. Tinha sim, é que puxar o Nunes para cá. O Nunes jogaria de centroavante e deslocando pela ponta esquerda, abrindo espaço para que esses homens deslocados de suas posições penetrassem nas suas verdadeiras posições. Aí tudo bem. E não é difícil, não. O arremesso lateral é para a equipe do Atlético. Toninho Cerezo. Reinaldo. Brazão. Reinaldo está dividido. Peu. Reinaldo puxou, tomou fácil. E agora ele vai, no meio de todo mundo ali. Éder. Zico. Tentando Nunes. Vai lá para a ponta direita, Nunes. Boa bola para Lino. Zico penetra. Ganhou. Olha o gol. Grande intervenção de Pereira. Na base do reflexo. Deu arremesso lateral para a equipe do Flamengo. O Lino. Ainda o Flamengo. Mal. Presente para o Frazão. Toninho Cerezo. Ainda Cerezo. Saiu da falta. Domina bem, protege bem. Reinaldo. Pensou que o Cerezo ia entrar. O Éder está gesticulando ali, parece que não gostou da criatividade do Reinaldo. Com as duas modificações que fez no time, a entrada de Vitor. Olha aí. Éder. Falta. Cresceu o Flamengo, né, Bria? Cresceu. O Bria está nervoso, uma preocupação de segurar esse 2-1 aí. E o Procópio agora chama o jogador Renato, número 13. Dá instruções e ele já vai assinar a súmula. Renato, número 13.
Mais uma oportunidade para o Atlético, 31-30. Éder. Vai sair o Chicão. Vai bater. Tentou colocar. Procópio vai jogar pra frente. Entra Renato, número 13, e sai Chicão, número 8. Tá certo, Procópio. Ele está perdendo o jogo de 2-1. Ele tem que tentar tudo. Desde o segundo gol do Flamengo, o Atlético estava fechado, estava jogando bem. Desde aquele segundo gol do Adílio, o time do Atlético se perdeu totalmente, porque abandonou o meio do campo, seu meio do campo foi para o ataque e a sua defesa ficou vulnerável, exatamente porque não tem aquela proteção do meio do campo, aonde o Flamengo está deitando e rolando, embora tenha jogadores fora da sua verdadeira posição. Mas se tornou fácil exatamente porque o Atlético abriu acertadamente. Quem perde de 2, ele tem que ganhar o jogo, ou pelo menos empatar. Ele vai tentar perder de 8, mas pelo menos empatar o jogo. Ele tem que sair para a briga. E é exatamente isso, essa modificação que fez o Procópio mais veloz. Nós vamos dizer assim do que o próprio Chicão. Não adianta ter um jogador plantado ali se ele tem que ganhar o jogo. Leno. O Raul dizendo pro Zico tocar a bola. Ganhou bem o Renato. Éder. Casalberto tinha se mandado. Ainda Éder. Luiz Pereira na marcação. Ganha bem o ponteiro. Tocou na trave. Ou no braço. Tocou no braço do Luiz Pereira. Na volta da trave. Aí a explicação. Houve o toque, mas o Campos disse que não houve nada. Luiz Pereira. Lino. Peu. Lançamento de Zico na ponta esquerda para Nunes. 2-1 Flamengo, 12 minutos para terminar. Levou Nunes. O Holanda acabou colocando pela linha de fundo, o escanteio pela ponta esquerda. Muita preocupação na retaguarda do Atlético Mineiro com a cobrança desse escanteio. Vai para a bola Lino. Uma áudio presente para Toninho Cerezo. Brazão desce pela ponta direita. Renato lançou mal. Mas na dividida quase leva. Esporte e Disciplina 81. O ano do esporte na Globo. Em Moça Bonita. Primeiro gol do Botafogo, 1-0 frente ao Bangu. Mendonça aos 35 do segundo tempo. Mal Silvestre. Pereira. Está ganhando tempo. Silvestre. Renato. Ele de novo. Renato. Éder. Falta. Cobrou Heleno, tá valendo. Jorge Valença. Heleno. Toninho Cerezo. Abertura na ponta direita para Orlando. Frazão.
Flamengo e Atlético estão na mesma chave que Colorado e Uberaba, que estão jogando entre si hoje no Paraná. Na quarta-feira o Flamengo vai a Uberaba enfrentar o time local. E o Atlético recebe na quinta-feira no Mineirão o time do Colorado. Heleno. 9 minutos para terminar. 2-1 Flamengo. O Atlético pressionando. Reinaldo. Toninho Cerezo. Renato. Cerezo penetrou. Bateu Renato. Esporte é vida. 81, o ano do esporte na Globo. Ganhando um pouquinho de tempo ali o Raul. Mas Campos Salles chamou a atenção do goleiro do Flamengo. 2 pesos e 2 medidas. Chama a atenção do goleiro Raul. E deixa para cobrar uma falta, o que eu disse ainda há pouco, 32 dias. 2 pesos e 2 medidas. Silvestre com Nunes. Mas que bola que ele deu pro Nunes. Batendo pro gol e errando. Se ele levanta a cabeça e vê o Peu, ele olha o Peu penetrando, toca pro Peu. E entrega o bola e tudo. Há uma agitação na arquibancada. Você viu aí agora há pouco. Muita briga. Heleno. 37. Renato marcado pelo Vitor. Vai embora Renato. E a bola colocada pelo jogador Moser. Escanteio para a equipe do Atlético Mineiro. Quem ajeita é Frazão, mas quem vai bater é o Éder, que vem lá da ponta esquerda. (38) Tem um vazio, tem ninguém por esse lado. Zico. Peu. Osmar. Descendo Éder. Virou bem. Toninho Cerezo. Ganhou do primeiro, bateu pro gol. Que estocada maravilhosa de Cerezo. Merecia o gol, Toninho Cerezo. Uma bomba na trave, o Raul só olhou. Carlos Alberto. Sentiu o ombro, Toninho Cerezo. Com silêncio no Maracanã. Devolveu o Raul. Silvestre. Outro presente do Silvestre pro Nunes. Há tempo ainda. Luciano, tá tão fácil. Nós falávamos isso ainda há pouco. O time do Atlético está todo na frente. Vai chegando aí. Reinaldo ganhou do primeiro. Não pode parar o lance. Errou o Márcio Campos Salles. Reinaldo dominou, ganhou e invadiu. Estava levando com muita vontade. Procópio chegou até a sentar. Não é para menos, né? O Reinaldo já ia absoluto ali dentro da grande área. Mas eu estou dizendo, o time do Atlético está todo aberto. O Nunes está sendo egoísta. Sempre tem um homem encostado com ele. Sai um para brigar com o Nunes, vem outro na cobertura e chega sozinho um homem do Flamengo. Ele tem que tocar a bola já por 2 vezes. Outro bom momento para o Atlético Mineiro. 40 minutos, 20 segundos. Éder na bola. E agora, bem próximo à grande área. Ele que fez o gol do Atlético no primeiro tempo, cobrando falta. Confusão na barreira ali. Gente do Atlético, do Flamengo. Lá vai Éder. Que tiro, olha o gol do Atlético pintando. Tocando pela linha de fundo, escanteio pela ponta esquerda. Cobrança para Éder. A pressão é do Atlético. Lançamento fechado, perigoso, Raul. Espalmando pela linha de fundo. Novo escanteio. Vai procurando, vai martelando o Atlético. Zico vai atrapalhar o Éder.
Carimbou. Arremesso lateral. Esporte é vida, 81 anos do esporte na Globo. Paralisa a partida, o Márcio Campos Salles não vale nada, não está correndo aí, mas o jogo está paralisado. Agora, tinha que ir lá dar cartão amarelo para o Nunes. Se ele vai dar o cartão, a gente não sabe, mas que ele está correndo em direção ao Nunes para diverti-lo, vai dar realmente o cartão. Olhou a cor do cartão amarelo. Agora ele volta o campo todo, vai lá do outro lado. Ô, Luciano, eu não acho certo isso. A medida é errada. Está lá, o jogador pode não ter escutado. Pode alegar isso. Uma corrida, a galera toda gritando, ele pintando na frente dos 3 zagueiros. Levantou Éder, Cerezo, a sobra, Renato. Batia ali com o Jorge Valença. Heleno. Éder. Falta. Esporte, a disciplina. 81 anos do esporte na Globo. Bateu errado. O Raul está pedindo muita calma. Olhou ali pro placar, 43, só faltam 2. Vai para a cobrança, Luiz Pereira. O tiro de meta. Puxou pro Raul. Bola não saiu da grande área. Levantou Raul. Zico, deu. Zico. Nunes. Vitor. Descendo o Lino com Carlos Alberto. Renato. Um pouco desatento. Terminou em Moça Bonita, Botafogo 1, Bangu 0. Todo mundo brigando pela posse de bola. 44 minutos, 30 segundos. Carrinho na bola. Silvestre. Luiz Pereira. Luiz Pereira. Perdeu a bola numa hora errada. Heleno. Toninho Cerezo. 44 minutos, 40 segundos. Éder. 45 agora. Pastalino. Raul pedindo para sair da área. Os berros. Fim de jogo. Fim de jogo. 2 para o Flamengo. 1 para o Atlético Mineiro. O Peu vai saindo aqui, cheio de sorriso. A torcida pediu e você entrou. Graças a Deus, eu assim, me dei bem mais uma vez, ganhando assim mais uma. Desde quando eu cheguei aqui, graças a Deus, eu não perdi. Aí eu perdi. Bom, eu vou falar com o Orlando, o lateral do Atlético. Derrota que não estava nos planos do Atlético, esperava pelo menos um empate. Você vê que no segundo tempo nós corremos bastante, tivemos várias chances de gol, mas a trave não ajudou a gente. Eu espero que lá no segundo turno, no Mineirão, a gente leve vantagem contra o Flamengo. Adílio que fez o gol da vitória do Flamengo. Você viu que eu levei muita sorte no lance e eu fiz com consciência, toquei no cantinho, aquilo lá. O Flamengo está de parabéns, 2-1 sobre essa boa equipe que é o Atlético Mineiro. Aí o Adílio, fim de transmissão, 2 Flamengo, 1 Atlético Mineiro aqui no Maracanã. Lembrando que no sábado você vai ter esporte a partir das 3 da tarde. Fique na Globo, é claro, você já sabe, né? Esporte é vida, 81 é o ano do esporte na Globo.